Muito bem. Então, muito boa noite. Esse nosso primeiro estudo, né, de 2026, nessa quinta-feira. Hoje, na nossa sequência do estudo, nós temos a continuação do capítulo 13, que fala do mundo sem culpa, e hoje, especificamente no 9, nós temos a nuvem da culpa. Jesus explicando a nós, e nós precisamos saber disso para termos um embasamento de como olharmos através da luz e não da culpa para dentro de nós mesmos. Então, Jesus faz essa sessão maravilhosa da nuvem da culpa para que isso realmente assente o nosso coração e nos acalente e permita que nós possamos transcender a culpa e voltarmos a saber realmente do nosso ser, de quem nós realmente somos. Então, isso nós temos hoje nesse estudo. E antes de iniciá-lo, quero convidar vocês a nós, juntos, fazermos a nossa entrega do nosso pensamento, da nossa intenção para esse estudo ao Espírito Santo. Que Ele nos guie, porque sabemos que o que vem dele é para a nossa salvação e está de acordo com o nosso ser, o Cristo que nós somos e que Deus guarda e ama em sua mente. Então, assim, já não queremos mais ouvir a um estranho, que é o ego, que é as suas testemunhas de culpa de um mundo todo, e sim transcender a isso, olhar de outra forma, olhar a partir de outra mentalidade, e para que saibamos por que devemos olhar com outra mentalidade, Jesus nos traz a metafísica e nos explica de passo a passo de onde que vem a culpa, como que ela se mantém e qual. Vou botar aqui parece que a minha câmera aqui escapou, tá meio escuro, só um momentinho, só para voltar aqui a câmera no vídeo. Pronto. Então, estamos de volta aqui. E então, é o capítulo 13, sessão 9, a nuvem de culpa. E já de início, Jesus nos fala que a culpa continua sendo a única coisa que oculta o Pai. Então, o que nos separa do Pai não foi nós termos pensado separação, isso nós poderíamos ter rido dessa ideia e deixado ela para trás, mas ter acreditado nisso, ter tornado isso nosso tesouro, e isso causou culpa na nossa mente. E é isso que oculta o Pai, ou seja, a memória de Deus na nossa mente. Não é que Deus nos deixou, ou que nós deixamos a Deus, mas nós não estamos cientes de Deus. E isso porque no lugar daquilo que traria essa consciência de Deus, está a culpa pela crença de separação. Como ele diz aqui, pois a culpa é o ataque ao seu filho. Então, sentir culpa, acreditar na separação, é atacar o filho de Deus, por quê? Porque é dizer que o filho de Deus é culpado, sim. Que ele deixou a Deus, que ele se separou de Deus, que ele fez um outro mundo, e agora ele é pecador e culpado. Acreditar nisso faz com que nós tenhamos uma consciência dentro de uma individualidade, mas ao preço de termos a nossa mente envolta em culpa, e na culpa nós não lembramos do ser que nós somos. Como ele segue dizendo, os culpados sempre condenam, e tendo feito isso, eles ainda condenarão, ligando o futuro ao passado, conforme a lei do ego. Os culpados, aqueles que acreditam no mundo feito a partir da ideia de separação de Deus.
o que que eles fazem? Eles condenam tudo que eles veem de agressão, de errado dentro desse mundo, e assim eles têm na memória que aquilo que foi feito errado foi feito no passado, e ao invés de ver o agora do amor de Deus que transcende isso, ficam presos ao passado e automaticamente também estão presos ao futuro, de modo que o futuro venha a se repetir no passado. Essa é a forma do ego querer que nós venhamos a perpetuar a ele mesmo, a existência da separação. A fidelidade a essa lei, a lei da culpa, não permite a entrada da luz, pois ela exige fidelidade à escuridão e proíbe o despertar. Então, na lei do ego, nós somos culpados porque nós rompemos com Deus, o ego torna real a separação e, consequentemente, a ele mesmo, e isso causa, e acreditando nisso, a mente automaticamente vai sentir culpa. E sentindo culpa, a própria culpa exige a fidelidade à escuridão, a culpa exige que não olhemos para dentro. Ela proíbe o despertar, por quê? Porque a culpa diz assim: você não é mais merecedor do céu. Você esnobou o céu, você jogou fora o céu, você jogou todo fora, você pecou contra Deus, e agora não tem mais jeito. Agora você é culpado. É isso que a culpa faz. E o ego, ele coloca todas as suas armas de modo a favor, de modo a que nós permaneçamos na culpa, de modo a que não venhamos a olhar com outra luz para essa culpa, para ver se realmente ela é verdadeira, se ela faz sentido. Por isso, vamos ver aqui no 1,7. Entre o futuro e o passado, as leis de Deus têm que intervir se queres te libertar. Se existe uma lei do tempo, se existe um passado e um futuro, não há salvação, porque o ego está perpetuado. Mas, graças a Deus, as leis de Deus, as leis da expiação, o agora do Espírito Santo, ele vem entre o passado e o futuro. É sempre no agora que está a separação, e ela liberta o futuro do passado, vendo a mente sem culpa, porque foi só um sonho mau que tomou conta da mente. É impossível que tenhamos nos separado de Deus. Então, vendo isso apenas como um equívoco, o Espírito Santo mostra que agora, no momento do agora, a nossa mente é totalmente inocente. E nós, uma vez aceitando essa inocência, o futuro se repete a partir do agora e não mais do passado. Essa é a forma de liberar o passado. É assim que o perdão do Espírito Santo procede, é assim que a liberação procede. A expiação se interpõe entre eles como uma lâmpada que brilha com tal fulgor que a cadeia de escuridão na qual prendeste a ti mesmo desaparecerá. Diante da luz do Espírito Santo, é impossível voltar a acreditar na falácia do ego. Como voltar a acreditar no ego? Que nós nos separamos de Deus, se a luz do Espírito Santo nos mostra um só ser em Deus e nos irmãos, transcendendo essa projeção física aqui, que é só um sonho. A nossa realidade não foi afetada. O sonho, no sonho, estamos identificados com um único personagem e os outros parecem estar à parte de nós. Mas, na realidade, nós não somos a personagem do sonho, apenas estivemos sonhando e o Espírito Santo nos desperta desse sonho justamente trazendo a nossa mente para o agora. E no agora, nós ainda somos como Deus nos criou. A liberação da culpa é o desfazer de todo o ego. Eu vejo o que vai desfazer o ego. Não é lutar com o ego, não é virar as costas e dizer eu não acredito nele, porque, na verdade, nós o fizemos, então tem uma parte nossa que acredita nele, sim.
mas a olhar de frente a causa da culpa e descobrir a inocência ao invés da culpa, isso desfaz o ego. É por aqui que entra a expiação. É por aqui que entra a salvação. Não faças ninguém ficar com medo, pois a culpa do outro é a tua. E obedecendo às ordens duras do ego, trazes para ti mesmo a sua condenação e não escaparás da punição que ele oferece àqueles que obedecem. Então, não fazer o nosso irmão ficar com medo é não julgá-lo culpado. Não estou falando do nível do sonho do comportamento. O irmão pode, no comportamento, estar errático, mas nós sabemos que isso que nós vimos em sonho é só uma projeção, uma figura projetada de como que o ego teria feito o mundo. Nós ainda somos espírito, a luz de Deus, extensão do Pai e filhos muito amados do Pai. Então, como filhos do Pai, se nós dissermos ao nosso irmão que ele é um ser pecador, que ele é culpado, essa condenação cairá sobre nós mesmos, porque ele, na verdade, é nós. Ele ainda, a um nível acima, é a nossa mente que projeta isso tudo. Então, a faca que condena, que está por cair em cima do irmão, na verdade, está em cima da nossa cabeça, quando nós, inadvertidamente, olhamos para o irmão como se ele fosse isso que o ego está mostrando dele. Então, a expiação, ela simplesmente olha além. Ela não se firma no comportamento, ela vê o comportamento, mas ela vê também que foi uma mente culpada que projetou esse comportamento, e que se nessa mente nós aceitarmos a expiação, essa mente imediatamente volta a fazer parte da expiação, e assim o irmão se torna o nosso salvador e nós o salvador do irmão, independente do nível comportamental. Isso a nível de mente. O ego recompensa a fidelidade a ele com dor, pois ter fé no ego é dor. Então, o ego, além da insanidade, além de não ser a nossa realidade, de nos manter adormecidos, o preço que nós pagamos é muito alto. Porque o ego só sabe trazer o sofrimento, então é a dor. Então, quem não largaria de bom grado o ego se soubesse que o Espírito Santo é o espírito da alegria e que o espírito do ego, que nem sequer é real, mas que, acreditando nele, pelo poder que nós emprestamos a ele através da nossa fé, ele é que traz o sofrimento a nós. No 2. 4. A fé só pode ser recompensada em termos da crença na qual foi depositada. Então, o que isso significa? A fé a mente tem. É impossível não ter fé. Aqueles que se dizem sem fé, eles têm fé no nada. É uma fé, no nada, mas é fé. Então, a fé é um dom de Deus, a sua criação. O pai sabe que o seu filho é perfeito e ele tem toda a fé de que isso é assim, e o filho tem a mesma capacidade, o mesmo dom da fé no pai e nos irmãos. Então, a fé faz com que o poder da crença e a recompensa que ela te dá é determinada por onde a investes. Então, a fé é dom de Deus, todos têm. Nós, quando fomos criados, a nós nos foi dado o dom da fé, mas nós colocamos a fé no que nós escolhermos. Foi quando tivemos um pensamento de separação e deslocamos a nossa fé para esse pensamento de separação, foi ali que nós nos enganamos e colocamos a fé no ego, e é isso que precisa ser revertido agora. É essa fé que precisa ser reinvestida no novo valor. Como ele diz aqui, então, que a fé ela sempre é determinada onde nós investimos. Se investimos na separação, na culpa, assim será. Mas se investirmos na expiação, no Espírito Santo,
assim também será. Pois a fé sempre é dada àquilo que se considera um tesouro, e o que é um tesouro para ti é devolvido. É a lei de Deus. O que eu dou, eu sou. O que eu tenho, eu sou. Então, onde nós colocamos a nossa fé, lá está o nosso coração. Se o nosso tesouro é a separação, fé, nossa fé estará na separação e nós sofreremos em consequência disso. O mundo só pode te dar o que deste a ele, pois nada sendo além da própria projeção, não tem significado a parte do que achaste nele e de onde depositaste a tua fé. Então, o que é o mundo? Aquilo que, amigo da mente, de pensamento, nós demos o mundo, nós projetamos o mundo. Aqui está a metafísica do curso. Nós fizemos o mundo num nível, assim como um sonhador do sonho, que sonhando se identifica dentro do sonho como um personagem, e como o personagem não sabe que está sonhando, nós, aqui dentro, aprisionados no sonho, não sabemos que é nós mesmos que projetamos o mundo inteiro. Feio, bonito, alto, baixo, da forma que for. Nós que colocamos, fizemos essa projeção e ela só parece real para nós porque nós colocamos a nossa fé nele, no mundo. Se tivéssemos colocado a fé no Espírito Santo, que nos mostrou e nos mostra, e sempre nos mostrará, a incapacidade que temos de mudar o que Deus criou imutável, e nós somos criação de Deus, então nós somos imutáveis, a nossa fé estaria colocada na salvação, na expiação. Jesus segue dizendo aqui no 3:2, "Sê fiel à escuridão e não verás, porque a tua fé será recompensada, assim como a deste." O que é ser fiel à escuridão? Acreditar nesse sonho, no mundo do sonho. Acreditar no ego, na maldade. Acreditar na separação. Acreditar no mundo físico e não mais em Deus e no seu reino, na sua extensão. Então, se nós nos mantivermos fiéis à escuridão, ou seja, fiéis ao mundo, nós vamos depositar a nossa fé no mundo. E, por consequência de colocarmos a nossa fé no mundo, o mundo nos ferirá de volta, porque estaremos sendo fiéis à escuridão. E a recompensa disso será trazer mais escuridão. Mas a boa nova, por outro lado, é que a fé é livre. Nós a colocamos onde queremos. Se nós a colocarmos no Espírito Santo, essa mesma fé será justificada e trará de volta para nós a consciência do Cristo que nós somos. A mesma fé que na separação foi dada ao ego, na expiação é dada ao Espírito Santo, ao Filho de Deus. Tu vais aceitar o teu tesouro e se depositas a tua fé no passado, o futuro será como ele. Então, aqui está falando da escuridão, do ego. Se nós acreditarmos na forma física do ego, o que vai acontecer? O nosso tesouro será exatamente esse mundo fragmentado, insano, uma caricatura do que nós faríamos do céu. E com essa crença, acreditando nesse mundo, o futuro se repetirá conforme o passado. Não há chance de salvação enquanto nós não mudarmos a nossa fé. Seja o que for que valorizas, pensas que é teu. É uma lei da fé. Se eu valorizo, é porque eu acredito que isso é meu. Então, isso é uma lei inata. O poder da tua avaliação fará com que seja assim. Ao Filho de Deus é dado todo o poder, mesmo para ele se enganar. Então, se a nossa fé, se a minha fé for colocada no ego, eu vou automaticamente repetir o futuro conforme o passado e sofrerei em consequência por estar na escuridão, por não ver a luz.
Por outro lado, nós temos aqui no 4, isso é muito importante, no parágrafo 4. A expiação traz uma nova reavaliação de tudo que aprecias, pois é o meio através do qual o Espírito Santo pode separar o falso e o verdadeiro, os quais aceitaste em tua mente sem distinções. Quando nós pensamos separação, o Espírito Santo estava na nossa mente, mas nós ainda acreditamos também no que nós fizemos, e por isso nós perdemos a capacidade de distinguir entre o verdadeiro e o falso. Mas o Espírito Santo não se engana, e ele nos oferece a expiação, que é o meio pelo qual ele separa o falso do verdadeiro. O Espírito Santo nos traz a luz, e tudo que era consequência da escuridão desaparece diante de tal luz. É assim que o Espírito Santo nos traz de volta a consciência da salvação e da alegria, da certeza de sermos um com o Pai. Portanto, não podes valorizar um sem valorizar o outro, e a culpa veio a ser tão verdadeira para ti quanto a inocência. Então, se nós valorizamos o falso, o ego, a separação, nós vamos valorizar o falso. Se nós valorizarmos o Espírito Santo, nós vamos valorizar o que é verdadeiro. E isso é totalmente verdadeiro em todas as instâncias. Não há grau de ser de um modo ou mais ou menos do outro. Ou nós estamos vendo verdadeiramente no Espírito Santo e estamos no agora na salvação e na alegria no estado da graça do céu, ou estamos no ego, sofrendo as consequências não de Deus, mas da nossa escolha equivocada. Não acreditas que o Filho de Deus é sem culpa porque vês o passado e não o vês. Veja que interessante. Se nós vermos o passado do irmão, o que nós estamos vendo? Um comportamento, algo que ele fez com o instrumento de comunicação dele. Mas se nós estamos dizendo que isso não é o nosso irmão, nós não estamos vendo, porque ele é espírito, ele é o filho amado de Deus, ele é um conosco, ele é o nosso ser, ele é o ser de Deus. É isso que é a realidade do nosso irmão. Se nós quisermos manter o nosso olhar preso na culpa, nós vamos dizer que o irmão que ele pecou, que ele no seu passado, ele que se equivocou, e assim deixaremos de ter a oportunidade dele se tornar o nosso Salvador. Não acreditas que o Filho de Deus é sem culpa porque vês o passado e não o vês. Quando condenas um irmão, estás dizendo: eu, que era culpado, escolho continuar sendo. A nível de mente, gente. No comportamento, nós somos tão projeção quanto o irmão. Isso que os sentidos físicos nos mostram. Mas na nossa mente, no nível acima, no nível da mente, quando projetamos a separação em consciências distintas, nós, por sentirmos culpa, jogamos a culpa para fora, fracionamos a nossa mente como se isso fosse nos libertar da culpa. E agora, a culpa que, por pensarmos que nós nos separamos de Deus, nós estamos mantendo ela dentro de nós, isso nós jogamos para o irmão. E agora dizemos: mas olha o comportamento, o irmão é culpado. Ele nem sequer é isso. Ele nunca fez isso. Nós estamos sonhando com o mundo onde ele está fazendo isso, mas nós estamos plenamente em condições de despertar desse sonho para a gloriosa descoberta do céu, do Cristo, do estado de graça de Deus, onde nós e o irmão somos um. Então, quando nós dissemos que nós vamos continuar sendo culpados, tudo para culpar o irmão, tu negaste a sua liberdade, a liberdade do irmão, e ao fazer isso, negaste o testemunho da tua. Como nós negamos a liberdade do irmão?
dizendo que ele é esse corpo que fez coisa errada, e não a mente que transcende esse mundo e que ainda é o Cristo. Quando nós dissemos que o irmão é o corpo, nós negamos a liberdade dele e, com isso, a nossa própria liberdade. Poderias, com a mesma facilidade, tê-lo libertado do passado e erguido da mente do teu irmão a nuvem, e erguido da mente do teu irmão a nuvem de culpa que o prende a ele. Então, o irmão não sabe, ele ainda se sente culpado, mas nós que já sabemos que ele não é isso, nós podemos escolher agora erguer o nível da culpa por ele, porque ele é nós e assim libertar a ele. E na sua liberdade estaria a tua própria. Então, é assim que a salvação vem a nós. Libertando o irmão, nós nos libertamos a nós mesmos. Não coloques a sua culpa sobre ele, a culpa que o irmão pensa que tem. O irmão pode estar equivocado e achando que ele é um comportamento. Não reforce isso nele. Não coloque esse comportamento sobre ele, pois a sua culpa está em seu pensamento secreto de que foi ele quem fez isso a ti. Então, no acordo secreto, o irmão acredita que ele é culpado secretamente, a nível da mente, porque ele jogou a culpa pela separação de Deus para fora, projetando um mundo insano para nos fazer sofrer e pagar a culpa, e agora ele acha que ela é culpada por ter feito isso. Então, o que acontece quando nós nos damos conta disso? Irias tu, então, ensinar-lhe que ele está certo em sua delusão? Cada vez que nós respondemos a um ato insano do irmão, dizendo, sim, tu és esse ser insano, tu não és o Cristo, mas sim, tu és esse comportamento insano, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo, irmão, tu não és o Cristo, tu és esse ser delusório. E o que acontece na nossa mente? Nós também sofremos as consequências disso. Nós também passamos a ser esse ser delusório. A ideia de que o Filho de Deus, sem culpa, pode atacar a si mesmo e se fazer culpado é insana. Então, essa ideia de que nós podemos tornar o irmão insano, culpado, ou primeiro, nós mesmos sermos culpados por termos nos separado de Deus, é insano, é insanidade pura, porque nós ainda somos o próprio Deus, parte íntegra de Deus. A única diferenciação é que nós somos o efeito e o Pai a causa, mas causa e efeito são um só. Então, como que nós poderíamos ter nos separado da nossa fonte de vida, que é Deus? Então, é insanidade acreditar na separação. Se não houve separação, não houve projeção, o irmão não é, desculpe, o irmão não é culpado, ele ainda é o Cristo. Sob qualquer forma, em qualquer pessoa, não acredites nisso. Então, não acredites que o irmão é aquilo que o comportamento está mostrando, mesmo que seja o comportamento mais revoltante que existe, o que o ego consideraria o pior comportamento, não importa, ainda é ilusão. Então, sob qualquer forma, em qualquer pessoa, não acredites na ilusão. Acredita que ele é o Cristo. Pois o pecado e condenação são a mesma coisa, e a crença em um deles é fé no outro, invocando a punição em vez do amor. Então, ao invés da salvação, nós pedimos punição quando nós acreditamos que o irmão é esse ser faltoso. Quando nós acreditamos na trajetória de um corpo físico, como se isso fosse a realidade do nosso ser. Isso é apenas uma projeção de um sonho. Então, o pecado e a condenação são a mesma coisa. Acreditar que nós nos separamos de Deus, nós automaticamente vamos condenar o irmão. E condenando o irmão, nós vamos sentir o peso da culpa, e a culpa
Com certeza, é aquilo que esconde a face de Deus da nossa memória. Só a mesma coisa aqui. No 5:6, nada pode justificar a insanidade e invocar punição para ti mesmo, e não pode deixar de ser insano. Então, achar que o irmão é pecador ou achar que nós somos culpados é totalmente insano. Não vejas, portanto, ninguém como culpado, e assim afirmarás a verdade da inculpabilidade para ti mesmo. Isso é a nível mental. Por isso que o curso também nos fala, nós aparentemente, nossa consciência está no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, como que aparentemente ter um comportamento aqui, mas não ser do mundo? É simplesmente na mente nos voltar para a realidade, para o Cristo. O resto, o Espírito Santo cuida por nós. Jesus cuida por nós, nos inspira a continuarmos agindo naquilo que ainda se faz necessário dentro da ilusão, mas já totalmente sem culpa, em condições de aceitarmos a expiação, a verdade salvadora. Se toda condenação que ofereces ao Filho de Deus está a convicção da tua própria culpa, em toda condenação que nós oferecemos do irmão, está a nossa própria culpa. Se o irmão é culpado, eu também sou, porque eu que projetei esse mundo, eu que fiz o irmão. Mas se ele é inocente, eu também sou, porque se ele ainda é o Filho Santo de Deus, então eu não projetei nada sobre ele. Então ainda sou inocente também. É assim que funciona a salvação. Se queres que o Espírito Santo te liberte da culpa, aceita sua oferta da expiação para todos os teus irmãos, sem exceção. Todos são o Cristo, todos são dignos da expiação, pois assim aprendes que ela é verdadeira para ti. Então, aceitando que o irmão é inocente, nós saberemos da nossa inocência. Lembra-te sempre que é impossível condenar o Filho de Deus parcialmente. Se nós retivermos a um único irmão a quem não aceitaríamos ver a inocência, nós não estaremos vendo em ninguém. Mas se nós vermos em um único e não retivermos nenhuma, nenhuma transigência, nenhuma a ninguém que nós não ofereceríamos a salvação, nós estaremos aceitando a salvação por todos. Aqueles que vês como culpados, vêm a ser as testemunhas da culpa em ti, e lá verás, pois ela está lá enquanto não for desfeita. Eu vejo o peso disso. Se eu ver o meu irmão como culpado, inconscientemente eu saberei que sou culpado, porque fui eu que projetei esse mundo. Então, dei esse poder para ele. Mas, por outro lado, nós também podemos liberar o irmão, permitindo que a culpa seja desfeita, e essa função da expiação. A culpa sempre está na tua mente, que condenou a si mesma. Então, quem acreditou na separação se condenou a si. Não a projetes, pois quando fazes, ela não pode ser desfeita, que é projetar a culpa. Ver a culpa no nível comportamental, no irmão, ao invés de no nível acima, na mente que acredita que se separou de Deus. Então, acreditar que a culpa está nas coisas do mundo, isso é projetar a culpa. Se nós fizermos isso, nós estaremos dando realidade à culpa. Se dermos realidade, ela não poderá mais ser desfeita. Por cada um que liberas da culpa, grande é a alegria do céu, onde as testemunhas da tua paternidade se regozijam. Vejo Deus, o Cristo, grande alegria deles, por cada perdão, cada visão de, por um instante, olhar além do comportamento para a mente e dizer: meu irmão, tu és como Deus te criou. Isso que eu estou vendo é só um sonho, é uma projeção, mas ela não é real. Assim como eu a fiz por acreditar nela, eu posso agora entregá-la
ao Espírito Santo para que toda a culpa seja desfeita e eu volte a ter a memória do Cristo. Então, isso o irmão nos oferece. E isso causa grande alegria no céu. Somos nós mesmos que nos alegramos no céu com a volta de cada fracionamento de irmão. A culpa te cega, pois enquanto vires uma única mancha de culpa dentro de ti, não verás a luz. Aqui não há transigência. Ou nós vemos a luz total, tal como Deus a criou, ou veremos a culpa. Uma única mancha da culpa que nós aceitarmos como verdadeira esconderá toda a luz da nossa mente. E ao projetá-la, essa escuridão, o mundo parece ser escuro e estar amortalhado na tua culpa. Esse é o mundo que o ego nos mostra, um mundo de escuridão amortalhado pela nossa culpa. Jogas um véu escuro sobre ele e não podes vê-lo, porque não podes olhar para dentro. Olhar para dentro é olhar para além do físico, além do comportamental, para o espírito, para a totalidade, para a unicidade. Então, quando nós projetamos a culpa, a escuridão no mundo, nós não estaremos erguendo o véu escuro e olhando além do mundo para a inocência. Tens medo do que irias ver lá, mas isso não está lá. O ego nos ameaça de que, se nós olharmos para dentro, nós vamos encontrar um Deus vingativo e que está aguardando pelo nosso retorno para que nós prestemos conta a Ele pelo pecado que fizemos. Então, isso causa medo. O ego nos amedronta. Mas o Espírito Santo nos garante de que, se nós de fato olhássemos essa culpa inicial de acharmos que nós nos separamos de Deus, se nós olhássemos ela dentro do nosso pensamento, da nossa mente, nós descobriríamos que ela não está lá. Porque ainda é o poder de Deus, que é a única fonte de vida. Então, nós estamos em Deus. Se estamos em Deus, nós ainda somos como Deus nos criou. Apenas nós esquecemos disso. Mas nos esquecer, isso não nos torna culpados. Apenas nos deu uma experiência de sofrimento, é verdade. Mas podemos desfazer a qualquer momento, voltando a nossa consciência para a verdade. Essa coisa que temes se foi. Então, a crença de que nós nos separamos de Deus se foi. Ela, por um instante, cruzou a nossa mente esse pensamento e ele imediatamente se desvaneceu, porque é um pensamento impossível. É um pensamento morto, não tem como dar vida a ele. Mas a culpa é que deu vida a ele, entre aspas. Se olhares para dentro, se olhasses para dentro, verias apenas a expiação brilhando em quietude e em paz sobre o altar ao teu Pai. Isso que o ego mais teme. E é isso que o nosso ser anseia por demais para nós vermos isso. Olhar para dentro e ver a expiação brilhando em quietude para nos dar a paz no altar de Deus. Esse é o fim do sonho, o feliz retorno à consciência do céu. Não tenhas medo de olhar para dentro. O ego te diz que tudo é negro de culpa. O ego te diz que tudo é negro de culpa dentro de ti e pede que não olhes. Claro, se nós olharmos e descobrirmos que lá habita a luz e não a escuridão, esse é o desfazer do ego. Por isso que o ego não quer que olhemos. Em vez disso, pede que olhes para os teus irmãos e vejas neles a culpa. É isso que o ego nos aconselha o tempo todo. Olhe para o comportamento do teu irmão, diz o ego. Olha como ele é pecador. Olha como ele é o culpado do teu sofrimento. Olha de como, se ele fosse diferente, a tua vida seria um paraíso, mas ele será punido pelo que ele roubou de ti. Isso o ego nos ameaça para que não olhemos de volta para dentro da mente e possamos descobrir a inocência ao invés da culpa.
Então, o ego, ele nos diz para olhar para o irmão e ver neles a culpa. No entanto, isso não podes fazer sem permanecer cego. Então, tentar ver a culpa no irmão é não ver o Cristo no irmão. Não ver o Cristo no irmão é estar cego. Só na escuridão, só na cegueira é que podemos ver o irmão culpado. E seguindo no 8:6, dentro de ti não está aquilo que acreditas que esteja e no qual depositas a tua fé. Então, isso é outro ponto que tem que ser desfeito. O ego nos disse que dentro de nós há um conceito de ser individual, separado, que rompeu com Deus, separou e é pecador. Mas isso que nós acreditamos na culpa que está dentro de nós, e nós colocamos nossa fé nisso, acreditando no ego, isso não está lá. Dentro de ti está o sinal santo da fé perfeita que o teu Pai tem em ti. Deus tem fé perfeita de que o seu filho é igual a ele. Não há diferenciação entre o pai e o filho, com exceção de que o pai é o primeiro e que o filho é a extensão do pai, mas ainda são um só. Então, isso que Deus tem para nos mostrar. Deus, ele te avalia como tu, ele não te avalia. Deus não nos avalia como nós nos avaliamos. Deus nos avalia como Cristo. Jamais Deus nos condenou ou condenaria, porque Ele sabe que nós somos Ele próprio. Como que Deus iria se condenar a si mesmo sendo só amor? Não conhecendo nada que não seja o amor, seja a vida, seja a realidade. Nenhum sonho de fantasia de mundo pode substituir o que Deus tornou real. Ele se conhece e conhece a verdade em ti. Então, Deus se conhece a si mesmo e ele conhece a verdade dentro de cada um. Ele sabe que ainda é ele que está dentro de cada um e isso é imutável. Não haveria vida sem a extensão da vida. Ele tem o conhecimento de que não há diferença, pois não conhece diferenças. O amor não tem diferenças. O mundo do sonho faz formas diferentes, mas o conteúdo, nós somos em espírito o Filho Santo de Deus. Podes ver culpa onde Deus tem conhecimento da inocência perfeita? Veja se isso não é arrogância. Nós dizermos que onde Deus enxerga uma inocência perfeita, lá existe um ser culpado. Deus olha o espírito, Deus olha o seu filho. O seu filho pode estar sonhando com a maldade, com o pecado, mas ele sabe que é só um sonho, ele sabe que o filho pode despertar para a sua realidade. Então, Deus tem o conhecimento da perfeita inocência. Seríamos nós mais do que Deus para duvidar da inocência do irmão, para não acreditar nela? Podes negar o seu conhecimento, o conhecimento de Deus, mas não podes mudá-lo. Nós até podemos pensar que nós somos culpados, que nós separamos de Deus, mas isso não afeta nada a nossa realidade. Olha então para a luz que Ele colocou dentro de ti e aprende que o que temias que estivesse lá foi substituído pelo amor. O Espírito Santo substituiu no mesmo instante que nós passamos a acreditar em nossa mente, muito antes da fragmentação, em personagens do sonho, que nós passamos a acreditar na separação, naquele instante o Espírito Santo já colocou a verdade do amor na nossa mente. Nós só precisamos aceitá-la e isso será um estudo aqui do próximo estudo aqui, que é a liberação da culpa. Nós já vimos com toda clareza hoje que a culpa é algo imaginário e que o mundo físico e comportamental é uma consequência dessa imaginação da mente. E que a cura está na mente e não em olhar as coisas físicas do mundo.
O mundo, ele é aquilo que a mente quer ver dele. Se a mente se sente culpada, o mundo será mau. Se a mente aceita expiação para si mesmo, o mundo será o sonho feliz, será um mundo real, um mundo perdoado, a antessala do céu. E isso, para isso ser assim, Deus nos deu o poder da fé. Então, essa sessão era isso que tínhamos para hoje. E estamos aqui na interação, até não tivemos nenhum chamado dentro aqui enquanto foi feito os comentários, o vídeo. Mas, gente, alguma dúvida ou alguma coisa relacionada ao nosso tema aqui, da nuvem de culpa? Ou alguém gostaria de fazer um testemunho? Deixa eu ver aqui da Daniela, aqui no chat. Mesmo sabendo que o irmão é o Cristo, ele não sabe e, devido a não saber, continua tendo uma vida de culpa. Certo, ele não sabe, ele acha que ele é esse ser culpado. Então, como que posso eu não ser afetada por não ser culpada, se mesmo eu sabendo quem ele é, ele continua se vendo culpado? Daniela, se você se vê em inocência, você não vê mais o irmão culpado. Você sabe que é só um sonho de comportamento. Você não acredita mais naquilo que pode te ferir, porque aquilo que pode te ferir não é a tua realidade. A tua realidade é o espírito. E você vendo o espírito no irmão, ao invés do comportamento, você verá a inocência dele e saberá que você não é esse ser que está pisando aqui na terra. Você é a filha santa de Deus, um em espírito. Então, há uma elevação de consciência, há um deslocamento de consciência da mente individual culpada para o despertar para a realidade. Assim como dentro de um sonho. Enquanto estivermos sonhando, nós somos um personagem dentro do sonho, e quando um instante de lucidez vem dentro do sonho e nós nos lembramos que estamos sonhando, nós imediatamente despertamos porque o sonho não tem mais poder sobre nós. Assim, ver a inocência do irmão te desperta da ideia de que você é esse ser separado aqui. E isso faz com que esses personagens aqui, tanto ele quanto você, como personagem, não como seres, são abençoados pela liberação. Você é o Cristo, você é a alegria do Pai, e o irmão é isso junto contigo. Qualquer coisa diferente disso é nosso próprio pesadelo aqui, mas o Espírito Santo sabe usar tudo aqui para essa feliz descoberta. Então, basta dar-se conta disso e oferecer para Ele. Ajudou, Daniela? Daniela fazendo um sinal que sim. Gente, mais alguém gostaria de fazer uma colocação? Ou falar, é só abrir o microfone. Ing, Oi, a Cícera. você disse assim, que eu dou poder à minha projeção, né? Eu dou poder à minha projeção. Eu, a nível da A mente, mente, a dou mente da... poder para esse personagem sonhado parecer ser o que eu sou. Uhum. Aí eu fiquei assim, na minha cabeça, eu fiquei pensando assim, eu dou poder, né, ao que eu crio, quando eu acredito que o irmão, o que ele faz é um ataque a mim. Veio à minha mente uma situação no qual quando eu julgo que aquilo é um ataque a mim, então eu estou dando poder a essa criação, né? A essa, não é criação, a essa projeção. Sim, exato. A essa projeção. Seria mais, na prática, É seria bem, mais ou menos isso mesmo? e é isso mesmo. A prática é você voltar-se num instante santo do perdão para
o reconhecimento da mente e lá liberar o irmão. Não é falar para o irmão, eu te libero. Aí tu está dizendo, está tornando duplamente o erro real. Está dizendo que ele é duplamente errado. Mas na mente, no instante santo, quando você se volta ao Cristo que você é, junto com o Espírito Santo, você entrega, você tem consciência de que acredita que esse irmão é separado. Você pega todo esse pacote de crenças que por tanto tempo você acreditou e larga ela numa imaginação no altar de Deus, porque você não quer mais outros deuses diante dele e simplesmente se permite ser um no amor de Deus. Existem muitas formas de praticar isso, mas só a prática é que nos convence, porque a prática traz os resultados disso. Para mim, nessa prática, vem assim a questão de uma frase nessa intenção. Qual frase? As frases do 100. Tá. Sim, todas elas servem. As Uma lições das do frases, dia, por sempre vem à exemplo. minha mente alguma delas. Sim, perfeito. Elas te levam de volta à verdade, e aí e consegue sentir que quando você volta de novo para dentro do sonho, quando você já não acredita mais tanto quanto acreditava antes desse instante santo. Sim, eu noto que faz efeito para mim, me acalma e me tira, né, da confusão. Isso, e é assim que o Espírito Santo vai nos curando na proporção que nós liberamos a Ele a nossa mente. Ele sabe o quanto nós estamos dispostos a entregar sem medo, porque nós ainda temos medo de que talvez o ego seja verdadeiro, porque os testemunhos do ego são muito fortes, e por isso que nós precisamos essa jornada, e o Espírito Santo tem toda a paciência, e nós teremos todo o tempo do mundo, até que nós mesmos não acreditaremos mais em nenhuma projeção. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Cícera. Mais alguém? Não? Bom, eu vou encerrando então aqui a nossa ligação, quer dizer, a nossa gravação, e gratidão sempre a Deus por não nos deixar sem resposta no nosso sonho de separação, que Ele nos respondeu com o Espírito Santo, que é a incapacidade de perdermos a verdade na nossa mente. Só precisamos voltar lá e buscá-la.